Meet está selecionando pelo perfil. Falou, não, tem muita gente feia. Opa! Bom dia para quem está vendo a gravação. Bom dia, aqui é o professor Jefferson. A gente está aqui na aula de matemática aplicada, turma de engenharia, sexta-feira pela manhã. Então, você que está vendo essa gravação aqui, vai ver pelo menos quase uma hora e meia aí de gravação. A gente já conversou bastante aqui nesse primeiro momento, nos apresentamos, descobrimos muitas coisas em comum, e deu para perceber que é uma turma fantástica. Então, se você está assistindo a gravação aqui num outro momento, não pôde assistir a aula ao vivo, vou pedir para você, sempre que puder, entre no ao vivo com a gente, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, e, e essa turma aqui é a melhor turma que eu tenho nesse horário, tá? Na sexta-feira. Então, bem-vindo. Ó, o Jack Daniels deu uma rosnada aqui. Bem-vindos aqui à aula. E agora a gente vai especificamente falar do curso de matemática de vocês, tá? Eu vou começar mostrando para vocês o programa de ensino de matemática. Na sequência, eu vou voltar para cá, porque eu quero fazer algumas perguntas mais diretas para vocês, com relação ao tempo de... Aliás, vai respondendo aí, enquanto eu mostro lá o plano de ensino. Eu quero saber de vocês o seguinte, há quanto tempo vocês terminaram o ensino médio ou não estão estudando matemática? Há quanto tempo vocês estão distantes da matemática? Ixi, faz tempo. Não precisa ser com precisão, tá? Não precisa ser com precisão. Ah, faz 3 horas e 42 minutos. Não. Pode ser há uns 5 anos, há uns 6 anos, tá? E eu quero também que vocês escrevam para mim aqui qual é a sua relação com a matemática, né? Se você aprendeu bem matemática, se você domina bem, se você sabe desenrolar legal, ou se você não tem a menor ideia do que você está fazendo com matemática no curso de engenharia, tá? Isso é importante, essa autoanálise é importante, para que eu possa entender para onde caminhar o meu curso, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês, que vai ser a tela que está aqui no Canvas, tá? Então, se tiver alguém aí no Canvas e quiser olhar pelo Canvas também, tá liberado. Cadê a tela do Canvas? É essa aqui. Eu vou pedir para alguém falar para mim no microfone aí, por gentileza, se está vendo essa tela aqui, perfeitamente. onde aparece o... Dá para ver? Legal. Legal, Sim, obrigado, sim. gente. Legal. Ó, esse plano de ensino aqui, ele já está disponível aí para vocês dentro da plataforma Canvas, em materiais, tá? Tá lá em materiais. Então, se você for na página inicial, você vai conseguir ter acesso a esse material e mais algumas coisinhas que eu deixei lá para vocês, tá? Então, tá aqui o nosso curso Matemática Aplicada, a carga horária de 60 horas aproximadamente aí. Bom, a ementa assusta, porque ela vai desde conceitos básicos sobre função até derivada de segunda ordem. Então, a segunda derivada, vai. Aí é uma viagem longa, mas longa. Eu vou para o conteúdo programático, e aí a gente vai discutir cada uma das etapas desse conteúdo aqui, tá? Então, começa assim, ó. Os conceitos básicos de função, a gente vai definir o que é função. Esse tópico de 1 a 6 aqui, 1.1 até 1.6, tem muita coisa. Tem aulas e aulas e aulas aqui, tá? Então, a gente vai tentar relembrar, mas condensando algumas coisas para não ficar pesado. Eu tenho aqui, aí sim, o estudo das funções em separado, tá vendo? Então, vão ser aí 5 tópicos com 5 funções diferentes. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, próxima página aqui, função logarítmica e função trigonométrica. Quando eu falo assim, função trigonométrica, né, se a gente compara com função logarítmica, tem muito, mas tem muito mais coisas para a gente falar de função trigonométrica do que de função logarítmica, tá? Então, é muita coisa para vocês relembrarem. Tópico 7, tópico 8, tópico 9, só se Jesus voltar para a Terra, para vocês poderem ver tudo isso aqui a tempo, tá? Acho muito difícil que a gente fale de limite, de derivada e dessas aplicações de derivada. Pode falar. Todo esse conteúdo aí vai ser só nesse semestre? Só nesse semestre, cara. Só que tem uma coisa, ó, o 7, o 8 e o 9, o 7, o 8 e o 9 já fazem parte
do cálculo diferencial. Então, aqui, o 7, 8, 9 já são os conteúdos de cálculo mesmo, e vocês voltam a ver esses conteúdos tanto no cálculo de uma variável, quanto no cálculo de duas ou mais variáveis, tá? Mas é legal a gente dar uma passada por aqui, porque eu quero que vocês cheguem no cálculo nos próximos semestres, já tendo noção de limite, de continuidade, de derivada e de integral, nem que seja pelo menos, ó, isso aqui é uma integral, isso aqui é uma derivada, é para isso que serve e tudo mais. Vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho, como vocês sabem que não tem off comigo, né, cara? Eu vou falar mesmo e sou sincero e gosto da sinceridade com vocês. Eu sou um dos professores de matemática que vai contra esses 6 tópicos anteriores. Por mim, a gente começaria aqui já, no tópico 7. 7 e 8, vai. Dava pra gente levar o semestre todo aqui. E dentro do tópico 7 e do tópico 8, eu poderia trazer toda a matemática de revisão de ensino médio que vocês tiveram. Eu não precisaria voltar nesses 6 tópicos como eles estão aqui. Aí a pergunta é, tá, mas por que eles estão, então? Eles estão porque a gente, aqui na FAM, não tem muita ideia de como está a formação de vocês, de qual é o conhecimento de vocês. Então, em um vestibular, se tivesse um vestibular, ele não iria dizer para mim o tanto que vocês sabem desses assuntos ou não. Então, o que a gente faz no primeiro semestre? A gente tenta trazer os conteúdos do médio para cá, tentando equilibrar vocês. Tem gente que está muito tempo sem estudar, eu vou analisar isso daqui a pouco no chat. Tem gente que saiu o ano passado do ensino médio, né? Mas tem gente que já não estuda aqui há uns 10 anos, por exemplo. Então, eu preciso tentar equilibrar todos vocês com os conceitos básicos que virão lá no cálculo. Eu vou garantir sucesso? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas eu posso garantir para quem terminou o médio recentemente. Ainda assim vai ter novidade para vocês, tá? E para quem terminou o médio há muito tempo atrás, eu garanto que você vai conseguir lembrar de algumas coisinhas que ficaram lá no passado. Então, o nosso grande objetivo é trabalhar com as funções nesse semestre, e aí vocês vão ver que eu trabalho a parte matemática, a parte gráfica, eu uso software gráfico para me ajudar, a gente não fica fazendo tanto trabalho braçal, eu gosto muito, deixa eu parar de compartilhar aqui e olhar para vocês, também não adianta falar tópico por tópico, não, que isso aqui vai ficar na mão de vocês, deixa eu voltar para a câmera aqui, ó. Olha eu aqui de novo. Vocês viram ali que eu tenho toda a base que vocês aprenderam no médio, então os 3 anos do médio vão aparecer ali. Os 3 anos não, vai. Pelo menos o primeiro ano todo do médio está quase ali. Primeiro ano, uma parte do segundo ano está lá. Aí, matrizes, análise combinatória, estatística, aí vocês vão ver a parte em cursos separados, tá? E tem matérias que vão cobrar esses assuntos de vocês também antes. Tem disciplina de nivelamento de matemática. Existe um nivelamento à parte aí, se eu não estou enganado, né? Mas esses podem fazer lá e podem fazer aqui comigo também, tá bom? Professor, por que tanta função? Cara, porque mesmo estando no cálculo diferencial, mesmo lá no diferencial, e se a gente já tivesse entrado no cálculo diferencial, sei lá, vamos pegar um livro aqui para mostrar para vocês, ó. Se eu tivesse, por exemplo, vou pegar esse aqui do James, ó. Aqui é o volume 2, é mais para o cálculo de duas variáveis. Se eu estivesse usando o livro de cálculo do James Stewart para a gente poder trabalhar, ainda assim, ele é todo baseado em função. Então, o cálculo diferencial, ele é baseado nas nossas funções que a gente vai relembrar a partir de hoje, ok? Então, para quem é novo no médio, aí eu já vou abrir o chat para a gente conversar. Para quem veio do médio há pouco tempo, eita, deu uma travada aqui, não quer abrir não, o chat. Espero que vocês estejam me ouvindo bem ainda aí, porque o chat realmente não quis abrir. Tá só a mãozinha aqui. Dá um sinal de vida aí se vocês estão me ouvindo. Ah, tá, agora veio. Não travou não, travou tela, travou nada não, né? Não, tá normal. Tá bom, porque aqui a minha tela demorou para abrir. E assim, quem tá no médio há muito pouco tempo, pode achar, pô, mas eu já sei tudo isso. Cuidado, só toma um pouco de cuidado. Cuidado e paciência, tá? É o que eu vou pedir para vocês. Quem tá muito mais tempo, eu vou pedir cuidado e vamos tentar recuperar o tempo perdido,
tá bom? Eu sou aquele professor que eu vou fazer o possível para não deixar ninguém para trás. Eu não vou dar a aula para o cara que sabe mais matemática aqui. Não. O cara que sabe mais matemática, se quiser um acompanhamento extra, não, eu quero exercícios mais pesados, tá leve demais, pode me dar alguns exercícios mais pesados? Me chama, que eu dou os exercícios mais pesados e eu encaminho vocês, e vou falando com vocês no off ali, em alguns momentos da aula, ou até fora da aula, se for o caso. Agora, eu não posso deixar para trás aquele cara que veio tentar fazer engenharia, mas não tem matemática há muito tempo na vida dele, tá? Então, eu vou pedir para vocês usarem o equilíbrio nas ações de vocês, tá bom? Eu vou dar uma passada rápida no chat aqui, só para ver o tempo de matemática que vocês estão fora, tá? Cadê? Tem um monte de eu ali, salve, salve, eu. Ah, quem tava com medo? A Natasha. Ô, Natasha, ainda tá? Você viu ali que o plano não é diferente, os nomes que estão ali não são diferentes daquilo que você já estudou, né? Deixa eu ver. Ah, o Daniel estava ali perguntando para se apresentar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Ali. Sim. Aí vocês me autorizaram. Autorizaram. Ah, vocês me responderam bom dia de novo por causa da gravação, que vocês são bonitinhos. Aí você olha esse monte de risada, pra você entender o que era o contexto. Bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal de podcast faz muito isso. Terminei ano passado, ó, vamos lá, começou assim, ó. A Lívia terminou ano passado, então matemática para ela tá bem fresco ainda. O Paulo, eu mesmo estou há mais de 10 anos ausente da sala de aula, confesso que dá medo de não conseguir acompanhar. Paulo, não precisa ter medo, irmão. Segura na minha mão e vamos, tá? Eu vou estar contigo. Demorou. Segura. Eu vou estar contigo. Ó, a Vivi acabou ano passado, a Alexia terminou no final do ano passado, o Tainan também, a Sara. Ó, o Matheus já está há 2 anos e pouco. O Manu ou é a Manu? Já esqueci. Romero terminou em 2020. Emanuel e Emanuele. A Emanuele, lembrei. Terminou em 2020. A Nicole também terminou ano passado. A Natasha tem uns 2 meses. O Juan, 3 meses, 2 meses. Legal que a galera tá cheirando leite aqui ainda, né, meu? Médio, 2 anos, mas ano passado tive um semestre. Como assim, Natan? Não entendi. Me ajuda aí. O Júnior, 1 ano e pouco, 2 anos. Não faz tanto tempo, né? Ó, 1 ano longe da matemática, uns 6 meses. Terminei ensino médio ano passado. A Sara tá complicada ali. A Sara tá com medo ainda. Terminei o ensino médio ano passado. 4 anos a Natália, ó, já tem um pouco mais. A Bia desde 2018. Ó lá, o Renan desde 2014. O Everton tem uma relação de tristeza com a matemática. Vamos ver se a gente tira esse medo aí. Acho que você vai gostar da minha aula, viu, Everton? Você vai curtir. O Pedro, um sofredor. Eu tenho facilidade em matemática, minha matéria favorita, a Emanuele falou. Terminei o médio há 2 anos, mas estudo matemática todos os dias, o Guilherme Petrangelo falou. Ó, o Manuel tem 9 anos, tá vendo? Já tá longe há 9 anos. A Nicole Vitória terminou o ensino médio em 2019, mas continua em cursinho. Ixi, cursinho, então, você vai tirar de letra tudo que tem aqui. O Tainan tem facilidade. A Tati terminou em 2019. A Mila Corona, não entendi, Mila, me ajuda aí. Deus me ajuda, Deus me livre, misericórdia, meu Deus. Já perdi todo o chat aqui. Terminei o ensino médio em 2015, mas na 7ª série e 2º ano do ensino médio eu não tive professor de matemática. O técnico que me ajudou mais. Caramba, e foi bem marcante, ó, na 7ª série e no 2º ano do médio, a Dani falou. Puxado, hein, Dani? Professor, teremos aula com você somente nesse semestre? Tomara que sim, né? Ninguém merece vocês mais um semestre. Ó, terminei o ensino médio em 2019, em 2020 fiz cursinho, tá, parou por causa da pandemia. O Juan tem disciplina de nivelamento de matemática, ela é legal fazer, né, Juan, se tiver tempo. Ó, o Paulo, mais de 10 anos, tá vendo? E não tenho contato com a sala de aula, tenho até um pouco de receio. Mas será que eu voltei? Mais tranquila por enquanto. Ô, Paulo, vai ser legal que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que eu dou aula, tá?
Eu vou pegar um tema específico aqui do comecinho do conteúdo, aí você vai falar para mim se foi ou se não foi, se você entendeu, se não entendeu, tá? Ó, eu pulei alguém aqui, terminei em 2016, o Ícaro. A Nara, terminei o médio há 3 anos, mas durante toda a minha vida acadêmica tive dificuldade com matemática e ainda sinto muita segurança com ela. Caramba, Nara, você me deixou triste agora. Terminei o médio ano passado, tô ficando depressivo lendo isso aqui. Ó, eu fiz quase o primeiro semestre da engenharia já ano passado, legal. Felipe tem medo. Eu também, Natan, acho que éramos da mesma sala. Ah lá, que legal, ó, fizemos da mesma sala. Terminei o ensino médio em 2018, posteriormente entrei em ciência da computação, mas tranquei no ano passado. A Tati. E o Paulo falando que vai comigo aqui. Bom, turma, é o seguinte. Vamos agora lá para o Canvas. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu trabalho. E aí eu quero que vocês, ao final Eu entendo, viu, Dani? A coisa da escola estadual, entendo. Eu fui professor de escola estadual há muitos anos. Rapidão, minha formação. Eu entrei na faculdade em 1991, vindo logo do Senai ali. Eu era serralheiro no Senai e resolvi fazer uma faculdade para ser professor, pensando em ter uma profissão rápida ali, ganhar uma grana e fazer arquitetura ou informática, que eram as coisas que eu realmente queria fazer, que achava que dava dinheiro. Arquitetura é mais porque eu torcia para o São Paulo mesmo. E a informática é porque eu achava que ia dar uma bela grana. Bom, e aí eu comecei a lecionar. Era catequista antes de lecionar, então eu já tinha contato com aluno, com ensinar essas coisas, e comecei a gostar demais desse movimento, né? E aí, em 91, eu começo a estudar numa faculdade de judeus ali no Bom Retiro, e em 92 eu começo a lecionar em escola do Estado, viu, Dani? Em escola do Estado, na divisa entre Franco da Rocha e Francisco Morato, periferia, era bem barra pesada, perdi aluno morto lá naquela época, tudo mais. Então, aprendi a lecionar e me apaixonei pela educação, pelos alunos, por ensinar. Eu lembro que eu dava desenho geométrico e ciências na época. E aí, com o passar do tempo, eu fui fazer a faculdade de análise de sistemas, mas como eu lecionava, eu nunca quis abandonar a escola para trabalhar com informática. Não arrisquei os estágios, então já vai uma dica aí. Se tiver estágio, vai e faz, cara, faz. Professor, mas eu vou passar fome se eu tiver que fazer estágio. Cara, passa fome, mas garante seu estágio, e porque é a forma que você vai impulsionar a carreira, tá? Como eu não quis fazer os estágios, eu acabei não abraçando a área de informática como devia ser. Eu já lecionava, então acabei ficando. E aí resolvi em 99 eu fiz a licenciatura plena de matemática pela Oswaldo Cruz, fiz análise de sistemas na Unip, fiz Oswaldo Cruz, e depois eu fui fazer meu mestrado na PUC de São Paulo, meu mestrado em educação matemática. Então, a minha formação toda foi como professor de matemática. Então, eu domino essa bagaça, eu gosto pra caramba de lecionar, vocês vão me ver lecionando aqui, eu espero ser exemplo para vocês, pelo menos da paixão em fazer algo, tá? Em acreditar que você possa, com o seu trabalho, tornar o dia da pessoa mais leve e ajudar de alguma maneira. Então, vocês vão perceber que eu gosto de lecionar. Eu não tenho problema em explicar uma, duas, três vezes, mas se eu tiver que explicar uma quarta vez, eu vou lá e faço o cara cair aqui da internet para eu continuar minha aula, tá bom? Porque ninguém merece também, né? Eu vou estar disponível para vocês no Canvas para a hora que vocês quiserem, trocar uma ideia. Professor, me ajuda, professor, me dá uma lista de reforço. Eu vou deixar listas de reforço aí para vocês também que quiserem relembrar coisas antigas, de aqueles cálculos de matemática básica mesmo, sabe? Operar fração, sei lá, lembrar de produtos notáveis, coisas que eu vou precisar na matemática, o professor de física vai precisar na física, o professor de química vai pedir na química, e quem pode te dar sou eu aqui em matemática. Então, eu disponibilizo para vocês esses arquivos, e aí vocês, no tempo livre de vocês, vão fazendo, vão passando para eu dar uma olhada, tá? Sobre o plano ainda, deixa eu voltar lá. Não vou voltar lá não, vou falar das avaliações. Não tem, viu, Gui? Não tem relação direta, mas se for alguma coisa na área de matemática pura mesmo, você consegue fazer. Até a estudar para ser professor também, você consegue depois com a graduação na mão.
E vem, só vem, tá? Ô, povo, avaliação. Vocês devem ter ouvido durante essa semana os professores falarem da avaliação A1 e da avaliação A2, né? Então não é novidade. A única novidade, acho que para minha disciplina, e aí tem algumas coisas que me preocupam, que é o nosso calendário, né? Eu tô olhando ali, ó. Eu tô vendo um feriado numa sexta-feira, eu tô vendo um feriado numa quarta, vocês não vão emendar? Opa, Moisés, abri o mar aqui pro Moisés. Não, acho que é só um feriado numa sexta. Vejo nada mais tão preocupante, não. Eu acho que era sexta-feira da Paixão mesmo, ali em abril. E aí não tem jeito mesmo. Esse feriado é feriadão, não tem o que fazer. A gente vai perder uma aula, mas justamente no período de avaliação, né? Que é o mês de abril. Então, o mês de março de vocês vai ser bastante intenso. São 4 aulas seguidas em março, depois tem o feriado, aí mais uma aula e provavelmente uma avaliação. Mas não é uma avaliação de um dia, presta atenção. Eu vou quebrar a minha nota, vou quebrar a minha nota A1, tá? Eu vou quebrá-la em 2 ou 3 atividades. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer listas de exercício para mim ou responder uma atividade direto dentro do próprio Canvas, tá? Mas eu aviso para vocês com antecedência e deixo essas atividades lá para vocês responderem por um prazo, sei lá, de 2 semanas, ok? Nunca é na pastelaria, tá? Nunca. Eu não vou esperar, sei lá, não vou esperar as Nicoles faltarem numa sexta-feira para eu dar atividade lá. Não vai ser assim, tá? Então, eu vou deixar a atividade, eu aviso que tem atividade, eu aviso pelo Canvas, aviso pelo e-mail, vocês ficam sabendo, ok? E aí, essa atividade, ela deve ficar lá por 2 semanas, que é o tempo que vocês teriam para responder. E aí, provavelmente, umas 2 ou 3 atividades, que vão compor primeiro conjunto de 5 pontos. E aí, minha dica para os 5 anos da faculdade de vocês. Vocês querem um semestre tranquilo? Garante os 5 pontos na avaliação A1. É simples. É simples. A matéria vai estar muito próxima de você, o exercício vai estar muito próximo da aula que você fez. Cara, se dedica e tenta chegar nos 5 pontos em abril. O resto do semestre vai por inércia, vocês vão ver só. Vai de boaça. Não tem como você ser reprovado, porque depois, para A2, aí sim, na A2 é um dia só de prova. Se for como os semestres anteriores, ela fica 12 horas, é uma prova que vai ficar 12 horas aqui no ambiente. Aí você entra lá, tem uns malucos que entra, faz a prova em 5 minutos. Eu tenho vontade de entrar na tela e bater no cara. O cara espera todo mundo fazer, aí ele vai lá e faz a prova em 5 minutos. Eu não vou nem perguntar como, né, que ele faz essa prova. Eu sei que vocês estão dando risadinha aí, eu sei, dá pra sentir daqui que vocês estão dando risadinha aí, de quem vai colar. É. Aí, o que que acontece? A A2 fica lá um dia inteiro no sistema, você entra, responde, sai dali, acabou. E essa avaliação vale 3 pontos, e 2 pontos virão do projeto integrado. Já conversaram sobre o projeto integrado? Vocês vão precisar de alguma força lá em matemática para desenrolar o projeto. Acho que é o professor de física que vai falar com vocês, tá? Então, quando vocês estiverem lá com o professor de física, aí ele vai falar com vocês e eu ajudo quando vocês forem fazer. Eu ouvi minha voz aí, foi isso? Achei que alguém estava falando comigo, mas acho que era eu mesmo vazando Professor, aí. Oi, o senhor sabe me dizer qual que vai ser pelo menos o projeto desse ano? vamos começar direito. Ô, Icaro, volta aí, só falar, Jefferson, você sabe, vai. Jefferson, o senhor, você sabe qual vai ser o projeto desse ano? Sei. Pode falar? Não. Sabe por que não? Porra, tem um professor para isso, tem um professor só para isso. Eu vou acabar queimando. E eu sou um dos professores do projeto. Vai estar lá em física estática. E aí eu não posso antecipar o professor de física, pô. O cara vai falar. Mas é da hora e vocês vão precisar da minha matéria, tá? Fala aí, professor, a gente não vai contar pra É o ele. que eu posso, é o que eu posso. Ano Eu só passado falo, eu só teve- falo, eu só falo com o empresário do Renan. Ó, Ah, demorou, vou passar o contato dele então, hein? é o tio Phil. Ó, eu posso. Não, a sala vai estar.
a sala gravando e eles estão Dá um querendo spoiler. saber os temas já. Eu vou dar um Eu spoilerzinho. sei que ano passado foi uma catapulta. Eu vou dar um spoilerzinho. Ó, é assim, ó. A catapulta de novo, certeza. É isso mesmo, Cata quem? Cata quem? a catapulta. Oi? Machista. É que ano passado foi uma. Ano passado foi uma catapulta. O que vocês Vai andam ser só- catando por aí, Nossa. velho? Ó, Mesmo. vocês vão fazer um protótipo de alguma coisa. O professor de física vai entrar com mais detalhes aí para vocês, tá? Valeu. Ó, e não usa esse nome, Ícaro. Você pode falar cata pessoas que trabalham com Carapuça. prazer, né? Alguma coisa assim. Cata, Ué, ó. professor, o cafetão. É verdade. Prazer. Você é o patrão. Você é o patrão. Ó, então é assim, para quem tá vendo a gravação não tá entendendo nada do que tá acontecendo aí. É assim, Ícaro, eu não posso dar muito, eu não posso, olha lá, a Júlia lembrou, eu não posso dar muito spoiler aqui, porque eu não posso invadir a matéria do outro professor. Mas uma vez, Mas, boa, Dani, é isso mesmo, Daniel, eu tava tentando lembrar ali. Ó, mas uma coisa importante, Oxe, tô vendo aqui, que isso? parei para ouvir chuva e tem um heliporto aqui do lado do meu apartamento. Deve Que ser o chique, mora lá. Pô. Não, é o que deve trazer as drogas. É de uma empresa de segurança e daqui a pouco vocês começam a ouvir, parece uma trovoada acontecendo aqui. Ó, Beleza. então é o seguinte, vai ter um protótipo para a A2. Nesse protótipo, 2 pontos, e aí todos os professores recebem essa pontuação máxima aí de vocês. E aí eu também recebo, tá? Outra coisa importante, eu ajudo vocês nos cálculos para vocês não se perderem. Só que eu não posso parar a minha aula para te ajudar no cálculo, tudo bem? Eu ajudo vocês no cálculo se vocês me pedirem ajuda, mas eu não posso parar a aula inteira só para falar. Talvez eu até pare um dia, vai. Não vejo nada demais. Mas eu preciso que vocês estejam estruturados, todo mundo na mesma etapa, que os grupos estejam trabalhando e tudo mais, tá bom? Então é assim, ó, resumindo, 5 pontos na A1 dividido em 2 ou 3 atividades. Eu não vou dar prova. Vocês vão chamar de prova porque vocês gostam de chamar, mas seriam 2 ou 3 atividades para compor 5 pontos. Isso até a metade de abril. Então vai pauleira, né? Na A2 vai ser feita provavelmente no dia 4 de junho, se eu não estou enganado. A A2 de vocês, da minha matéria, é no dia 4 de junho. Na primeira semana de junho, aí pega a sexta-feira lá. Nesse dia 4 de junho, uma prova de um dia inteiro. Essa prova formato ENAD é uma prova difícil, tá? Já vou avisando que é uma prova que a gente vai começar a treinar vocês para vocês fazerem o ENAD daqui a 5 anos. E aí elevar a nota da faculdade. E aí é bom para todo mundo, bom para vocês e é bom para nós. Então a gente já prepara vocês com esse formato ENAD na prova A2. Prova 2 vale 3 pontos, projeto vale 2 pontos. Então, você quer passar sem depender do coleguinha? Garante seus 5 pontos aqui comigo na avaliação A1, porque depois é trabalho em grupo e você não sabe quem é o grupo. Vai que você cai no grupo da Mila. Você tá ferrado. Você vai ter que trabalhar por você e por ela. Então, Como é que é? como você ainda não... Não citei nomes, não falei nome de ninguém. Ó, como você ainda não sabe com quem você vai trabalhar e não conhece bem as pessoas, e a gente está à distância, então tem um monte de coisa que dificulta o projeto integrador de vocês. Então, minha sugestão é garante seus 5 pontos. Garante seus 5 pontos, tá? Vamos subir uma hashtag, não farei trabalho com a Mila. Garante seus 5 pontos na 1, porque depois vai precisar de mais um pontinho entre a prova 2 e o projeto, tá? Então, quem conseguir... A Mila tá comprando vocês, velho, olha lá. Quem conseguir... Cara, eu não tenho maturidade pro chat. Eu vou fechar o chat, peraí. Vou fechar o chat. Não tenho maturidade para isso. Volta aqui, volta. Quem conseguir 5 pontos na A1, tá com o pé já nos próximos semestres, longe de DPs e tudo mais, tá bom? Professor, caí na infelicidade de fazer o trabalho com a Mila.
e aí eu não consegui os 5 pontos. Tem chance de eu ser aprovado ainda? Sem propinas? Tem. Qual é a chance de ser aprovado? Uma avaliação chamada A3. Só vai para essa avaliação A3 a nata, sabe? Aquela nata da hora. Não, mas o que pode acontecer? Sei lá, você perdeu uma atividade na A1, ou não pôde fazer a prova A2 porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, você tem o direito de fazer uma A3 caso você não consiga obter as notas entre A1 e A2. Você precisa de 6 pontos, tá? 6 pontos para ser aprovado, tá bom? 6 pontos para ser aprovado. Ô, Nicole, eu vou editar o vídeo depois. Ó, 6 pontos para ser aprovado. 6 pontos para ser aprovado, tá? Então, Juan, a gente conversa em off. 6 pontos para ser aprovado, turma. 5 pontos de cara na sua 1. Corre lá, garante. É você e as aulas de matemática. Você não vai depender de ninguém, você não vai depender de uma prova 2 que vai ser mais difícil. Agora, não foi bem no começo, nessas provas A1, nas atividades da 1. Vai fazer uma A2 precisando de nota, mas ainda assim, se não rolar, você pode fazer uma A3. Essa A3, ela é feita para uma ou outra pessoa só, aí já é na semana do dia 14 a 18 de junho, tá? Acho que é por aí. Cara, se eu errar essas datas do calendário, é uma semana para cima. A 3 é paga? Às vezes é. Acho que quando você está no presencial, você paga. Aqui no modo EAD, acho que vocês não pagam mais. Por causa do modo virtual, tá? Então, acho que acaba sendo gratuita para todo mundo. Mas, assim, é muito difícil vocês caírem na A3. Muito difícil. Eu falo muito difícil, chegar lá, tá todo mundo fazendo A3. Cara, eu não sou o professor que vou ser conhecido por reprovar a sala inteira. Cara, se eu reprovar a sala inteira, se eu reprovar 10 alunos aqui, é porque ou é pessoal, ou, ou é porque eu fiz um péssimo trabalho, velho. Eu fiz um péssimo trabalho. Para ter 10 pessoas reprovadas, eu fiz um péssimo trabalho. Não, a Mila já vai estar. Eu teria que ter feito um péssimo trabalho. Ou você errou a conta do Pix, sei lá. Bom, vamos ver como que é a minha aula? Vamos sentir como que é uma aula minha? Só para vocês poderem entender. Então, bora lá, ó. Em caso de falta por atestado, faz a 2 outro dia ou faz a 3? Você pode fazer a 2, sim. E você pode fazer a 2, sim? Boa pergunta, eu acho que sim. Mas se não, você faz a 3. Ok? Mas acho que você faz substitutiva, sim. Eu acho que com atestado dá para fazer. Professor, com licença. Uma boa pergunta, fala. Assim, Fala, Gui. como mais ou menos assim a média da sala acabou de sair ou está muito recente do ensino médio, e o início da sua matéria será tipo basicamente os assuntos sobre funções, o seu estilo de prova relacionado a esse assunto Uma será bela pergunta, Gui. Uma bela pergunta. estilo de vestibular ou num estilo mais acadêmico mesmo? O tipo de Não, é no estilo acadêmico. Aliás, eu vou definir bem simples. Eu posso até usar questões de vestibular para a minha prova. Mas presta atenção numa coisa importante, Gui. Eu jamais perguntaria numa prova algo que eu não tenha ensinado para vocês. Algo que eu não tenha falado. Combinado? Beleza. Porque aí é assim, eu não posso supor que você teve a matéria. Eu não sou esse professor, fica tranquilo. A gente conhece, eu não quero falar mal de ninguém, não, mas a gente conhece professor que fala assim, mas você já devia ter visto isso no ensino médio. O professor vai falar isso para vocês. Eu não. Eu vou te cobrar aquilo que eu ensinei, ok? Vou te dar um exemplo bem prático, ó. No semestre passado, eu tive uma turma de cálculo de uma variável. Cálculo de uma variável. Ou seja, os caras já passaram pela matemática aplicada, correto? Mas, nessa mesma turma, eu tinha alunos que estavam acabando de chegar na faculdade, que não tinham tido a matemática aplicada. Aqui, na matemática aplicada, a gente faz gráfico de tudo, cara. Eu ensino logaritmo que os caras não sabem fazer. A gente faz gráfico no software gráfico.
A gente faz tudo com muito detalhe, com muita calma e com muita precisão para aquilo que eu vou usar no cálculo. Eu tinha nessa turma alunos que eram meus de matemática e alunos que não eram meus de matemática porque tiveram matemática no médio com outros professores. O que eu fiz, Gui? Eu conduzi a aula para que o aluno que não teve a aula de matemática comigo não fosse prejudicado, entendeu? Porque eu não poderia prejudicar esse cara que nem tinha tido matemática aplicada na faculdade ainda. E eu não poderia jogar no ensino médio dele a responsabilidade. Aí é uma sacanagem minha. E assim, vou repetir a frase. Mas vou colocar numa prova algo que eu não tenha explicado para vocês. Matéria que eu não tenha explicado, ok? Se algum exercício, se escapar algum exercício lá, de uma matéria que todo mundo aqui nunca ouviu falar da minha parte, aí eu vou lá e cancelo a questão. Tudo bem? Beleza. É que assim, tipo, o Tá meu bom? medo mesmo é, sei lá, se, tipo, na sua prova aparecer, tipo, uma questão do ITA. Tá. Aí, Pode esse- aparecer. Pode aparecer. Pode aparecer. Pode aí aparecer. quebra Mas totalmente. se aparecer uma questão do ITA, aí você vai falar, ITA, porra, eu não sei fazer. Não, mentira. Você vai falar assim, ó, se aparecer uma questão do ITA, você vai para a próxima. É o jeito, né? É o jeito. Ah, você pula a questão. Não, mentira. Se aparecer uma questão do ITA, é porque você vai saber, pelo menos, ler a pergunta. Vai por mim. Eu não Beleza. vou colocar uma questão que você não consiga. Vai por mim. Tá bom? Beleza. Obrigadão, hein, professor. Desculpa. Valeu, irmão. Isso não quer dizer que todo mundo vai conseguir, viu, Guilherme? Que a gente sabe que tem algumas pessoas na sala aqui, né? Mila. Vou citar nomes. Mas tem Gomes no sobrenome. Olha, escuta aqui, eu já chamei meu advogado, ele tá aqui na porta. Eu sou presa só porque eu sou branca, mulher. Boa. E aí, professor? Falou que Eu não tenho lugar de fala contigo. Ela Fala aí. ela vai filquizar falou agora. que é dona de uma franquia do BK, por isso que ela vai dar BK pra todo mundo. É dona de uma franquia do BK? Pra você ver. Muda. A coisa muda toda agora. Não terei mais alunos mentira reprovados. isso Não, Não gente, tenho mais alunos reprovados nessa sala. Nenhum. Não, já percebi. A Mila querendo pagar o BK pro Juan e o Juan vai arrumar um atestado para ela. Adorei. Não era pra falar, não era pra explanar. Olha o esquema de produção nessa Ficou sala, solto ali no esquema. chat, né? Eles Ela acharam vai que ninguém já. estava vendo. Fala, Tiagão. Era Bom, vamos lá pro que importa. Vamos ver. O mundo é assim, né, Julian? O mundo é assim. Vamos ver como que é uma aula minha? Eu vou introduzir um conceito de função que alguns vão lembrar e outros não. E aí, quando for, são 10h15, cara, eu não vou me estender tanto. Quando for perto das 11, alguém me avisa aí se eu começar a me estender demais, que aí agora eu começo a pegar no breu. Turma, semana que vem, sexta-feira que vem, 8 horas em ponto, eu começo a aula, ok? Eu vou abrindo ali, vocês vão chegando, 8 horas em ponto começa. A gente vai parar para um café ou não, se vocês pedirem dessa vez, e vamos até perto das 11 horas, tá? Bem pertinho das 11 horas. Então, o horário do café a gente pode combinar, às vezes precisa mesmo dar uma paradinha de 15 minutos ali, senão a gente emenda e termina um pouco antes das 11 horas. Mas assim, 8 horas em ponto eu começo a gravação e já na pauleira, tá bom? Vamos fazer uma definição de função? A gente vai passar um ano falando, 1 ano e meio falando disso, e muita gente lembra, mas muita gente não lembra. Boa pergunta, vamos lá, sem nada na mão, a seco. Quem lembra o que é uma função? Sem buscar no Google, sem Google, hein? Eu vou saber. O que é uma função? Ó, tá tocando um reggaezinho. Eu não me lembro, não. Logo fala. Não lembra? Quem solta aí? Quem solta? Aí, quando eu tive essa aula no ensino médio, eu tava cabulando, então nem sei. É uma relação entre, Boa. Oi? uma relação entre conjuntos? Ah, não, aí vocês estão sem moral nenhuma, hein, galera? Vocês estão sem moral nenhuma. Olha quem foi que respondeu. Não. Não. Se foi a Mila que respondeu, velho, vamos encerrá-la por aqui até semana que vem. Ah, tá de graça.
Tá de graça. É isso mesmo, Mila. Relação entre dois conjuntos. Agora, existem duas respostas que você tem que me dar para duas perguntas que a gente faz para saber se essa relação entre dois conjuntos é uma função ou não. Você saberia me dizer quais são essas respostas? Ou quais são as perguntas? Tempo para Mila. Ai, meu pouquinho eu sei responder. Qué. Não, É Mila. quantas Impressionei. incógnitas usa, né? Opa, fala, Thiago. É quantas incógnitas você vai usar, né? X, Y. Não passa por aí. F de X, é isso? É que tem uma pergunta no meio. A Júlia tá tentando ajudar. Bora, vem comigo. Mila, você mandou bem. Vem comigo, vou compartilhar de novo uma tela em branco do Canvas. Aí vocês vão ver como que eu trabalho lá. Bora lá? E aí eu quero, no final dessa explicação, saber se vocês entenderam ou não qual é o conceito, tá? Bora? Ó, quero saber se vocês primeiro estão vendo essa tela que eu tô aqui. Sim. Estamos sim. Ó, vai aparecer uma tela totalmente em branco agora aí no computador de vocês. Não é erro, não, tá? Eu vou deixar uma lousa grande aqui. Turma, olha só. Então eu não tenho uma mesa digital e eu escrevo igual uma criança de 2 anos, né? Inclusive eu tenho o tamanho de uma criança de 2 anos. E aí eu vou no meu mousepad escrever algumas coisas, desenhar algumas coisas, colocar alguns números. Então, eu tenho alguns recursos aqui que podem me ajudar a passar menos vergonha, tá? Então, eu vou começar aqui com o conceito de função, tá? Primeiro digita direito ali, ó, Cabatos. Conceito de função, ó. Foi. Conceito de função. O que vem a ser uma função? É exatamente isso o que a nossa doutora em matemática falou ali, o que a Mila falou. A gente vai relacionar dois conjuntos numéricos, um conjunto A e um conjunto B. E conjuntos numéricos, então, eu vou ter números lá dentro. Nesse primeiro momento, eu não estou preocupado se o número é real, se é inteiro, se é racional, se é irracional, se é complexo, não estou preocupado com o conjunto, só quero números aqui. E como eu sou um cara bem criativão, ó, 1, 2 e 3 desse lado no conjunto A, 4, 5 e 6 no conjunto B. Vou criar mais 2 pares. 1, 2, 3. Ó, tô usando a ponta dos dedos em mousepad aqui. Aí tem hora que trava, tem hora que o mouse pula. E aí vocês vão falando para mim se enxergam e tudo mais. Sei lá, 1 e 2 aqui. E aqui, só mais um. Eu quero esse. Esses conjuntos numéricos representados aqui, essas bolinhas a gente normalmente faz ela mais bonitinha. A gente chama isso de diagrama de Venn. Essas bolinhas aqui, matemático holandês, tá? E lá dentro a gente coloca os números que a gente quer. Aqui e aqui. Ô Mila, o que você chamou de relação, eu vou representar aqui com uma seta vermelha. Ó. E aí eu tenho um elemento do primeiro conjunto se relacionando com um elemento do outro conjunto, tá vendo? Aí depois a gente tenta descobrir se existe uma fórmula matemática que liga o primeiro número desse conjunto A com o primeiro número do conjunto B, tá? Mas por hora, se não tiver uma fórmula matemática, não estou preocupado. Aqui eu quero essa. Quero essa. E quero essa aqui. Aqui eu vou fazer aquela mais clássica que vocês vão lembrar. E aqui. Gente, nesse momento que eu tô aqui, eu não vejo o chat, tá? Mas se vocês quiserem deixar perguntas, ou entra no microfone, ou escreve lá, que eu tento depois responder. Outra coisa, eu vou preencher essa tela e vou falar para vocês, ó, dá um print aí, e aí um de vocês printa, joga no grupo, ou printa para você próprio e guarda, para eu poder mudar de página, tá bom? Mas daqui a pouco eu aviso. Ô Mila,
As perguntas... Bom, vamos lá, então. O que eu tenho? Um conjunto numérico chamado de A, um conjunto numérico chamado de B, nos 3 exemplos, tá? E entre os conjuntos, existe uma setinha em vermelho que eu vou chamar de relação. Então, o que vem a ser a relação? Pode ser uma fórmula matemática que una os elementos do primeiro conjunto aos elementos do segundo conjunto, ok? E aí vem uma parte importante agora, tá? Eu vou fazer 2 perguntas. Vamos lá. Vou escrever no texto aqui para vocês poderem dar um print e ficar bonito. Vou pegar uma fonte aqui um pouco maior e uma cor, vai de preto aqui. Ó, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Todos os elementos conjunto A. Por que do conjunto A? Porque foi de lá que saiu a setinha. O conjunto A foram utilizados? Todos os elementos do conjunto A foram utilizados? Vou fazer uma segunda pergunta. Não, antes. Vamos responder? Vocês podem responder aí? Ou alguém pode entrar no mic e falar para mim. Vamos lá. Não. Não. Deixa eu trocar aqui. Então, nessa primeira relação, não. Sobrou um 3 aqui, Isso. né? Não. Aqui. Só é a função quando é utilizado todos os conjuntos. Todos foram usados aqui? Sim e não, né? Foram usados todos, mas os dois não podem estar dividindo dois Calma, grupos jovem. diferentes. Calma. Respira. Calma, jovem. Calma. Todos foram usados? Sim. Conjunto A? Sim. Só um pouquinho que tá respondendo aí, senão atropela ainda a galera que tá ainda tentando entender. Ó, por que não? Porque o 3 não saiu uma seta do 3, tá vendo? Ele tá no conjunto A e não foi utilizado. Conjunto A, 1, 2 e 3, bom, saiu uma seta, aqui saiu 2 setas, aqui saiu uma seta, todos foram utilizados. Aqui todos foram utilizados? Também, saiu uma seta de cada, ok? Bom, vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Agora sim. Segunda pergunta. Foi mal aí, me apressei. Isso se chama ejaculação precoce, o nome disso aí. Ó, segunda pergunta é a seguinte, ó. Todos os elementos de A foram utilizados uma única vez? E, vamos lá? Vamos responder? Vamos. Vamos lá. Quem foi utilizado aqui no A? Foi utilizado só uma vez? Aqui? Sim. Quem foi utilizado? O 1 e o 2 foi utilizado uma vez só, né? Sim. Aqui. Uma vez. Opa. 2 vezes. Uma vez. Então, vamos lá. Já tem esse 2 aí. Esse 2 foi utilizado 2 vezes. Não. E olha esse aqui. Todos foram utilizados uma única vez. Ou seja, eu vou traduzir. Saiu uma única seta de cada um? Daqueles que foram utilizados? Saiu uma única seta? Sim. Então, olha só a definição. Essas relações que acontecem aqui em vermelho só serão chamadas de função se todos os elementos do conjunto A forem utilizados e forem utilizados com um único representante lá em B. Forem utilizados uma única vez. O que isso significa, então? Aqui, nessa primeira relação, eu tenho uma relação entre os dois conjuntos. Só que essa relação não vai ser chamada de função. Aqui, eu tenho uma relação entre os dois conjuntos. Existe a relação. Se eu não sei a fórmula matemática, não importa. Mas existe uma relação. Existe a seta apontando para o outro conjunto. Mas essa relação não é uma função. Nessa última relação, eu uso todos os elementos do A e uso todos os elementos do A uma única vez.
Apenas aqui eu vou ter uma representação de função, ok? Aí vocês vão falar para mim assim, pô, é fácil, né? Enquanto tá com esse desenho, enquanto tá com as setinhas, aqui é bonitão. Quando a gente sai do desenho, começa a entrar nas fórmulas matemáticas, aí a coisa começa a ficar um pouco mais tensa. Presta atenção agora, ó, como é que eu represento uma função? Eu represento uma função da seguinte maneira, ó. Eu vou escrever, vou até aumentar aqui o desenho, ó. Eu chamo, vou tirar o CAPES aqui, eu chamo de função definida de A. Eu vou escrever na língua portuguesa. Função definida de A em B. Represento da seguinte maneira, ó. Vou representar da seguinte maneira. Vou tirar isso daqui agora. Vem para cá. Represento dessa forma aqui. Função. Um Fzinho minúsculo, tá? Função. Professor, eu tô copiando tudo aí que você tá passando, demorou? Tudo bem, tudo bem. Se você não quiser se preocupar em copiar, não precisa que eu vou pedir para você printar, tá? Ó, função definida de A em B. O que é muito importante aqui? Eu tenho a função nessa ordem. A seta saiu do A e foi para o B. Ah, professor, mas se eu invertesse a seta, aí eu teria que fazer as perguntas novamente. Então, onde que eu teria a função? Eu teria a função de B para A? Não. Sobrou 6. Eu teria a função de B para A? Não. Saiu duas setas do 1, tá vendo? Eu teria a função de B para A? Teria. Aqui você teria. Ok? Recebe outro nome, mas esses nomes não vêm ao caso agora. Quero saber o seguinte. Pelo desenho, a gente consegue entender o que é uma função? Sim ou não? Sim, tranquilo, Sim? deu pra entender. Sim, sim. Show. O que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou pedir para vocês darem um printzinho. Eu vou subir a página aqui. Dá um printzinho. Alguém solta aí se printou no chat e alguém traduz aqui para mim no microfone. Já printou, professor. Já? Boa. Alguém pode ver os batimentos cardíacos do Paulo para mim aí? Vou enviar aqui no grupo. Morreu já. Tá. Beleza. O Paulo morreu? Ele tá pensando na rima da próxima aula. Eu vou dar uma dica para vocês. A rima dele vai terminar com eu. Professor, Oi? desculpa de interromper, é que acontece. Eu tô passando uma situação, meu pai sofreu um AVC e a fisioterapeuta acabou de chegar aqui, eu estou sozinho com ele. Eu estava dando uma atenção, eu tô de ouvido em pé aí. Quem é que tá falando? É o Paulo. Ah, então firmeza, Paulo, conversamos já. Obrigado. Valeu. Ó, povo, vou subir a página aqui, tá? Se você quiser, eu deixo a página depois e você printa mais uma vez. Bom, vamos lá. Uma segunda parte agora. Eu vou fazer novamente os conjuntos A e B. E a partir de agora, a gente vai nomear esses conjuntos A e B de uma outra forma. Mas, assim, se você puder usar o estúdio de tatuagem para poder tatuar esse desenho no corpo, é legal. Porque vocês não vão esquecer mais, tá? Vou tatuar isso aí na minha testa, professor. O melhor lugar para tatuar alguma coisa na faculdade é na nuca do colega da frente. Esse é o melhor lugar para uma tatu. Ó, aqui. Ele vai aqui. tatuar na testa dele e não vai conseguir ler. Eu vou ter que andar com um espelhinho, né, mano? Pra me olhar. Pode crer. Olha aqui, senhores. Ó, vou colocar mais um aqui no B sobrando, só para você ver que tanto faz, não importa o B, ó. Não importa o B, tá vendo? Pode sobrar no B aqui, sem problema nenhum. Porque não encaixa tudo bonitinho. Põe mais um aqui, ó. Tá vendo? Eu não preciso usar os do B. Eu sou obrigado a usar os do A. Oi? A gente usa também a linguagem, seria certo dizer que A está contido em B ou não? Não. Nesse desenho que está na tela, não. Tá?
Por quê? Porque para ele estar contido em B, precisaria que esse B fosse um pouco maior e que o 1, 2 e 3 estivesse lá dentro. Ah, sim, lembrei. Isso é o estar contido. Aqui, o que eu tenho... Perguntar, aquilo é um 8? Em árabe, sim. É que eu escrevo em várias línguas diferentes, entendeu? Obrigada. Ó, mas podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser qualquer Parece coisa, uma só avó. pra... Deixa eu aumentar ali. É só... Gente, para de zoar meu número, mano. Ó, é porque eu tô escrevendo com a ponta do dedo, velho. Peraí que eu vou fazer melhor. Tem alguém que tá vazando o microfone aí, eu tô com medo do que vai vazar. Cuidado aí. É o microfone do Paulo. É do Paulo. É o do Paulo. Ele tá tentando ouvir lá. Vai ser difícil pra ele as duas coisas ao mesmo tempo, ó. 0 e 7, tá bom pra você assim? Não, eu só tava copiando. Melhorou? Já coloquei o 8. Coloca o 8. Eu já coloquei o 8 no meu caderno. Não vou passar. Sua maldita. Pera aí. Ó. Como é que faz um 8 redondinho com o mousepad? Fala pra mim. Ai, quer ver alguém? Mas é 68. Não. 6 e 8. Pessoal, presta atenção agora. Todos os elementos do meu primeiro conjunto. Perfeito. Puxa saco. Todos os elementos do meu primeiro conjunto daqui pra frente, eu vou chamar de X. Serão elementos X. Todos os meus elementos do segundo conjunto, eu vou chamar de Y. Y é quem recebe a seta, combinado? Alguns nomes que são relevantes. Nomes relevantes. Vou usar o vermelho Morumbi aqui. Todo o meu conjunto A recebe o nome daqui para frente de domínio. Nossa, professor, eu não consigo decorar esses nomes. Não tem problema, a gente vai falar tanto deles aí que uma hora você vai lembrar. Todo o meu conjunto B, peraí, eu vou separar a setinha assim, ó, porque eu quero separar uma coisa aqui dentro. Aí sim, Mila, acho que foi você que perguntou, né, Mila? Do contido? Foi. Sim. Ó, eu fui pela voz. Ô, Mila, olha só, tá vendo que eu separei lá dentro agora? Um segundo conjunto? Sim. Então, olha só, todo o B inteiro, é chamado de contradomínio. Só o trecho foi apontado, o 4, o 5 e o 6. Os que receberam seta, a gente tem um outro nome, que é imagem. Ok? Isso é bem importante para esse primeiro momento. Todo conjunto A, domínio. Todo conjunto B, contradomínio. Quem foi usado do conjunto B é o que eu chamo de imagem. Então, quando eu perguntar para vocês o que é domínio, daqui a pouquinho eu vou fazer várias perguntas assim, eu estou querendo saber quais são os valores de X que me interessam. Quando eu falar para vocês de imagem, eu quero saber de vocês quem é o Y que recebeu aquela seta. Tudo bem? Eu acho que eu estou atropelando muita coisa assim, falando rápido, mas... Deixa eu dar um pause aqui, rapidinho, já volto aqui. Fala. Olha só, a minha dúvida é o seguinte, tipo assim, você falou que os conjuntos que são usados no B é chamado... O senhor falou que os conjuntos usados no B são chamados de imagem. A minha dúvida é, tipo, e no A tem essa regra também, ou tem algo que é dito, pode aparecer... Um subconjunto aqui dentro? Isso. Não. Mas a sua pergunta é legal. Deixa eu voltar então. Vou aumentar aqui de novo. Vocês estão vendo a tela grande aí? Eu acho que só pode ser considerado, tipo, domínio a partir do momento que todos do A são usados, não é? Não. Você está confundindo a palavra aí. A palavra não é domínio. Nessa frase, a palavra não é domínio. A palavra que você está querendo é função. Fala de novo ela como função agora.
Só é considerado tenho uma função se todos do A forem usados, certo? Isso mesmo. Certo? Eu vou dar um spoilerzinho de algo que vem aí. E já vem logo, ó. Presta atenção nessa função aqui, ó. Olha lá, a minha imagem Y, ela recebe, sei lá, uma bem simples, ó. Raiz quadrada de x. O x está dentro de uma raiz quadrada, perfeito? Os números, vamos dar um exemplo, ó, vamos dar um exemplo. Se o x for 4, ele vai apontar para quem? Para que y? Bom, eu vou lá e faço a raiz quadrada do 4, a raiz quadrada do 4 é 2, então ele vai apontar para o 2, correto? Sim. Bom, se o x for 16, para quem que ele vai apontar? Para o 4. Para o 4, muito bom. Se o x for 0, para quem que ele vai apontar? 0. No 0? Senti um certo medinho. Senti um certo medinho na sua resposta e senti que você deu uma leve borrada na calça para dar essa resposta aí. Ele abaixou o tom de voz dele. Então metaforando. Ele deu uma afinada, O maluco acabou de se meter. Olha agora a pergunta. Você quer ver o cara ficar mudo? Olha a próxima pergunta. E se o x for menos 1? Aí ele tranca o cu. Não dá pra fazer. Aí ele aponta para ele mesmo. Se o x for menos 1, ele vai apontar para quem? Para ele mesmo. Não. Eu fui no do Renan, me lasquei. Sério? Não dá pra fazer. Não, também não. Não existe uma raiz quadrada para o menos 1. Então, nenhum número multiplicado por ele mesmo dá menos 1. Outro exemplo, se for menos 4. Também não dá. Também não dá, você deve estar pensando no menos 2, né? Mas não, tem que ser o mesmo número. Menos 2 multiplicado por menos 2 daria mais 4. Então, olha só, eu não poderia, acho que agora você vai entender essa história do desenho do domínio. Eu não poderia ter aqui dentro, por exemplo, vamos desenhar, ó, vamos desenhar. Não, peraí que eu quero desenhar ele maior aqui. Cara, tá vazando o microfone de alguém aí. É o do Daniel. Porra, Daniel, se liga aí, mano. Ó. Tá vazando, parece microfone de banda. Ó. Presta atenção no tio aqui. Deixa eu mudar aqui para não ficar muito grande. Presta atenção aqui, ó. Vocês vão entender essa pegada do desenho. E é uma pena que nunca mais vocês fazem esses desenhos, né? Ô, professor. Ó, pode falar. Mas e se você entrar no quesito números complexos? Então, aí que tá. Em que conjunto que a gente está definindo a nossa função, né? É uma boa pergunta. Aqui, a gente vai definir sempre dentro do campo dos reais. Tá? Ah, beleza. Sempre no campo dos reais. É que, assim, na minha cabeça, se você, tipo, fala não tem, mesmo sem definir alguma coisa, já fica, tipo, um pouco estranho, assim, sabe? Não. Parte do pressuposto que a gente está trabalhando dentro do campo dos reais. Beleza, então. Valeu. Ó, vocês lembram da pegada do x e do y? Olha agora. Sei lá, que eu poderia ter vários números, ó, 0. Vou fazer um outro 8 só de propósito aqui, ó. Ah, olha lá. Presta atenção agora. Essa é a relação que eu quero saber se é uma função ou não é uma função. Então, olha só, presta atenção. Lembra que o meu primeiro conjunto A é sempre formado pelos elementos x, lembra? Então, é daqui que a seta vai partir. Gente, isso é um spoiler, tá? É o que ainda vai vir. Mas só para ajudar na pergunta. Foi o Ícaro que perguntou, não? Quem que perguntou? Fui eu, professor. Foi o Ícaro, né? Ó, é que o Ícaro mexe com drogas, aí tem que ficar perguntando. Ó, presta atenção. Logicamente. Se eu coloco o 16 aqui dentro, qual é a raiz do 16? 4. Então, o 16 apontaria para o 4. Não é o contrário, tá vendo? Caraca, alguém chegou no Meet aí. Vou esperar só um pouquinho para abrir a porta para a pessoa que chegou aí. E o 4? Se eu coloco o 4 aqui dentro, ó, para quem que ele vai apontar? Qual seria o y? O 2. O 2. Então, vamos lá. Ele vai, não é 28 aqui não, tá? É o 2. Olha lá. Agora, presta atenção. Presta atenção. Se eu coloco menos 1 aqui dentro,
Existe raiz quadrada para número negativo? Não. Não. Então não tem para quem ele apontar. O -1 não apontaria para ninguém. Aí o que a gente responde nessa hora então? Lembra? Não pode sobrar ninguém aqui. Lembra? Aí você entra na definição do que é domínio. O domínio vai ser para mim a condição de existência da função. E aí eu acho que eu respondo aquela primeira pergunta que o Ícaro estava fazendo. Não pode sobrar, né, Ícaro? É diferente desse desenho aqui, ó. Aqui, mesmo eu tendo a imagem, sobrou 0, sobrou 7, sobrou 8. No B, tudo bem. No A é que não pode. E aí vem a pergunta, tá, professor, mas esse -1? A gente vai ter que explicar da seguinte maneira. Para que eu tenha uma função, para que a minha função exista, eu preciso explicar melhor quem é o meu domínio. Eu preciso explicar melhor qual é a condição de existência dessa função. E qual seria a condição de existência para que eu tenha uma função? Bom, você pode usar o x que você quiser, Ícaro, desde que esse x seja maior ou igual a 0. Tá vendo a diferença? Sim, então, sim. Quem é que eu vou colocar aqui dentro? Bom, se você está definindo que você quer uma função, aqui dentro, então, só pode aparecer valores que sejam maiores ou iguais a 0. Fechou. Aí você vai ter uma função. Aí não faz sentido o -1 tá aqui. Perfeito. Tudo bem? E aí Valeu, você vai professor. ver, ó, coloquei o xizinho, ele desaparece aqui de dentro. Se ele desaparece aqui de dentro, então sim, eu tenho uma função. Ó, é diferente disso que está acontecendo aqui, ó. Aqui está sobrando. Aqui não está sobrando. Ele nem está aqui dentro. Tudo bem? Beleza. Fechou. Ó, para a gente fechar o dia, só mais uma definiçãozinha. Vocês estão vendo essas setas? Sim. Essas setas daqui para frente serão transformadas em fórmulas matemáticas. Formulinha mesmo. Formulinha que relaciona o x e o y. Uma pequena diferença. Esse x, ele vai mudando de comportamento para cada uma dessas fórmulas. Então, olha só. Meu y vai ser igual a um número vezes x mais outro número, e aqui o x a primeiro, ou meu y será um número multiplicando um x que está ao quadrado, mais um número que multiplica x a primeira, mais um número sem x nenhum, ou seu y pode receber um número elevado a x, ou seu y pode receber o logaritmo desse x numa determinada base, ou para completar, o seu y pode receber uma seta que venha lá da trigonometria, onde o x é um arco trigonométrico. Tá vendo? Olha que doideira que está acontecendo com o x. Aqui ele está a primeira, aqui ele está ao quadrado, aqui ele é expoente, aqui ele é logaritmando, aqui ele é um arco trigonométrico. Gente, tem gente tentando entrar. Calma aí que eu volto aqui. Calma aí, rapidão. Tem gente tentando entrar, não tem? Cadê? Não, não tem. Não tem? Tinha gente tentando entrar na aula aqui. Foi mal, volta lá. Voltou para vocês? Voltou? Voltou. Ó, deixa eu ampliar a tela. Já vou completar a aula aqui, tá? Isso aqui, ó, essas fórmulas, elas vão ocupar o lugar dessa setinha em vermelho, tá vendo? Então, daqui para frente, eu não tenho mais o desenho. O que eu tenho a partir de agora são as fórmulas. Esse y aqui, ele pode ser traduzido também como uma função definida em x, que é o tal de f de x que a gente chama. F de x ou y, ok? Então, aqui eu teria x, e aqui eu teria a função definida em x, ou f de x apenas. Então,
Se está a primeira, elevado à primeira, função do primeiro grau. Está elevado ao quadrado, função do segundo grau. Se está elevado a x, função exponencial. Se ele é logaritmando, função logarítmica. Se ele é arco trigonométrico, função trigonométrica. A gente vai estudar, nessas próximas semanas, essas 5 funções e as relações entre elas. Cada uma tem a sua característica específica e cada uma, a partir daí, vai ter um determinado papel dentro da matemática. E a gente começa na semana que vem com esse desenho da função do primeiro grau. Ok? Vou parar por aqui esse primeiro momento. Quero dar o print aí. Printa para mim. Ok? Printaram? Acho que sim, deu tempo. Querem que volte aqui no primeiro ou não precisa? Não precisa não. Tá no grupo então, tá. já. Então eu vou parar de compartilhar e vou me despedir de vocês lá na tela. Essa aqui. E aí, gostaram? Bacana, professor. Top, bacana. top. Quem falar que não gostou, já reprovo hoje aqui. Achei suave. E aí, quem já... Não, todo mundo vai gostar, é sem pressão. Algumas coisas que eu queria saber de vocês. Deu para sacar como é a linguagem? Deu sim. Ih, caraca, tá dando pau no Meet aqui. Tá dando pau no Meet. Sabe aquela mensagem, aguarde ou sai da página? Apareceu para mim aqui. E aqui tá normal. Tá, talvez apareça alguma coisa aí para vocês. Se cair, eu volto, tá? É o chat que não queria... do Renan. É o chat que não queria entrar. Ó, então vamos lá, primeira pergunta. Viram a linguagem? Vimos. Sim, professor. Dá para ir assim? Dá. Uhum. Segunda coisa. Alguém fez alguma pergunta e eu parei para responder? Sim. Teve isso? Teve. Sim. Então você vai poder parar, você vai poder perguntar. Não tem pergunta ruim, tá? O ruim é você não perguntar, passar um dia inteiro comigo aqui e sair sem ter aprendido nada. Terceira coisa. Apareceu alguma novidade para vocês hoje aqui? Alguma coisa que você nunca tinha ouvido falar? Para alguém, pelo menos? Nadinha. Sim e não, tá vendo? Sim e não. Mais ou menos. Sim e não, e mais ou menos. Ou seja, relembrar, quem já estudou, relembrou o desenho, viu aquelas setinhas alguma vez na vida, né? Mas talvez não tivesse associado com uma função, talvez não tivesse visto o domínio como a condição de existência de uma função. Então, mesmo que você já tenha estudado, alguma coisinha, já li ali, viu, Matheus? Alguma coisinha vai te acrescentar, tá? Meus números são feios? São feios. Mas é o que tem. É o que tem para agora. É o que tem para agora. Que sinceridade. Sinceridade gratuita. O que me interessa é o seguinte. Vocês vão voltar semana que vem? Com certeza. Vamos porque vocês são obrigados, né, seus malditos? Vocês são tudo obrigados. Eu vou pensar no seu caso. Eu ia falar isso, né? A nota obriga, né? Se eu pudesse escolher, não, né? Óbvio que não. Ó, eu vou encerrar a gravação, para quem está assistindo a gravação, e eu fico no off aqui com vocês, porque eu tenho umas palavras para dizer no off. Vai começar o xingamento. Seus malditos.